Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, do seu Santo Espírito, meditar, aprender o que Deus tem para nos ensinar em Atos dos Apóstolos. Vamos ler Atos 1 em 1, em nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Amém. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista São Lucas. Lucas escreveu 2 livros, 2 tratados. O primeiro tratado foi o Evangelho, que leva o seu nome. E o segundo tratado foi este de Atos dos Apóstolos. Pastor, quem era Lucas? Lucas não era judeu, ele era grego, ele era um varão grego. Tudo indica que nascido em Antioquia, da Síria. E ele, irmãos, além de médico, ele era médico por profissão. A própria Bíblia diz que ele era médico, lá em Colossenses. E ele era historiador. Os historiadores, ou melhor, os estudiosos de história, já fizeram uma análise nos seus livros, no livro de Lucas e no livro de Atos, e chegaram à conclusão que a obra de Lucas, os 2 tratados, são cientificamente históricos. Já foram feitos levantamentos, e todas as cidades, vilas e acidentes geográficos que Lucas revela no seu livro, são comprovados cientificamente. Não há um erro histórico em Lucas. Isso comprovado pela ciência, comprovado pelas pessoas que entendem de história. Lucas, irmãos, ele não era apóstolo. Ele era um varão apostólico. Eu gostaria que a igreja decorasse essa palavra. Diga comigo, varão apostólico. Varão apostólico. Pastor, o que é um varão apostólico? Um varão apostólico é um homem que não era apóstolo, mas tinha uma ligação próxima com um dos apóstolos. Por exemplo, na Bíblia tem 2 homens que não eram apóstolos no Novo Testamento. E foi aceito o seu livro. Um era Lucas e o outro era Marcos. Marcos não era apóstolo. Mateus era apóstolo. João era apóstolo. Mas Lucas e Marcos não eram apóstolos. E por que os escritos dele foram aceitos? Porque os escritos deles foram aceitos como canônicos. Porque eles não eram apóstolos, mas eram varões apostólicos. Porque Lucas foi discípulo de Paulo. Era ligado a Paulo. E Marcos era ligado a Pedro. Então, como eles eram varões ligados aos apóstolos, não eram apóstolos, mas eram o quê? Eu quero ouvir a resposta da igreja. Eles não eram apóstolos, mas eles eram o quê, meus irmãos? Varão apostólico. Varões apostólicos. Por isso que os escritos deles são canônicos. São considerados inspirados. Porque eles eram ligados aos apóstolos. Lucas era discípulo de quem? Vê se vocês aprenderam. Lucas era ligado, discípulo de quem? Paulo. E Marcos era discípulo ligado a quem? Pedro. Então era como se fosse o próprio Paulo que estivesse escrevendo e como se fosse o próprio Pedro que estivesse escrevendo. Por isso que eles não são apóstolos, os outros são. Os outros são apóstolos, mas eles não são. Mas são varões apostólicos. Amém? Então, irmãos amados,
ele escreveu esse livro que abrange 30 anos depois da subida de Jesus para o céu. Esse livro abrange 30 anos de história. 30 anos de história. Ele vai do dia de Pentecostes, da ressurreição de Jesus, do dia de Pentecostes, até a prisão de Paulo em Roma pela segunda vez. Meus amados irmãos, ele escreve a um homem chamado Teófilo. Esse homem, no livro de Lucas, ele é chamado de excelentíssimo. Vamos ver isso, Lucas 1:1. Glória a Deus. Vamos ver Evangelho de São Lucas 1:1. Ele é chamado de excelentíssimo. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, prossiga. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Prossiga. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas escreve o Evangelho a um homem e ele usa um pronome de tratamento chamando-o de, o que, irmãos? Excelentíssimo Teófilo. Quando você chama uma pessoa de excelentíssimo, é porque essa pessoa é o quê? Me ajudem. Um alto escalão. Esse Teófilo, ele era de Alexandria, no Egito. Ele era um homem culto, ele era um homem rico, e ele era um homem amigo do Evangelho. Era um homem que, quando Lucas escreveu o Evangelho, ele não era crente. Ele era um grande oficial romano. E Lucas escreveu e dedicou a ele a obra. Se vocês não sabem, na antiguidade, muitos autores escreviam um livro e dedicava a um rei, dedicava a uma pessoa ilustre. Por exemplo, as Institutas de Calvino, elas são escritas e dedicadas ao rei Francisco I da França. Ao rei Francisco I da França. Então era costume se fazer uma obra literária e oferecer a uma pessoa ilustre. Então esse excelentíssimo Teófilo era um homem rico, era um homem de alto gabarito. Não sabemos se era militar, ou se era um cônsul romano, ou se era um procônsul, ou se era um governador, um prefeito, não sabemos. Quando chegar no céu, a gente vai saber. Mas Lucas, no Evangelho, o chama de... Me ajude, um pronome de tratamento. Ele o chama de... Excelentíssimo. Excelentíssimo o que, irmãos? Teófilo. Teófilo no grego quer dizer amigo de Deus. Amigo de Deus significa teófilos, quer dizer amigo de Deus. Meus amados irmãos, agora que coisa linda. Tudo indica que esse homem financiou Lucas. Os irmãos sabem que para se produzir um livro precisa pesquisa. E Lucas foi à Palestina. Lucas foi a Israel para fazer uma pesquisa de campo. Aleluia! Segundo a tradição, ele teve várias entrevistas com a Virgem Maria. Lucas é o único que fala detalhes do nascimento de quem? De Jesus. Os outros evangelistas falam, mas não com os detalhes de Lucas. Ele conta como foi que o anjo visitou Maria. Ele conta como foi que o anjo visitou Zacarias. Ele conta sobre Isabel. Ele conta sobre João Batista. Ele conta sobre a noite de Natal. Ele conta que os anjos cantaram glória a Deus nas alturas no dia que Jesus nasceu. Ele conta que os pastores foram a Belém para adorar o menino Jesus. Ele foi à Palestina fazer um apanhado. Claro que pela guia do Espírito Santo. Talvez ele nem sabia que estava sendo usado pelo Espírito Santo. Glória a Deus.
E meus amados irmãos, ele pesquisou, fez uma pesquisa de campo com as testemunhas oculares. Olha, irmão, interessante. A Bíblia é o único livro religioso que é histórico, que é baseado na história. Tem lugares reais, tem acidentes geográficos, tem datas, tudo. A Bíblia não é um livro de fábula. Uma fábula diz assim: era uma vez, num certo reino, um certo rei, uma fada madrinha. A Bíblia não. A Bíblia tem local, tem data, tem espaço, tem tudo. Quem dá glória para Deus por isso, irmãos? O livro das outras religiões não tem locais, nem tem datas, são fábulas. Produto da cabeça. As histórias bíblicas, elas têm local, elas têm acidentes geográficos, elas têm estado na história, elas têm cidades, elas têm tudo que se precisa para um fato histórico verdadeiro. Então, irmãos, tudo indica que esse Teófilo, esse excelentíssimo Teófilo, pagou a Lucas para Lucas fazer a pesquisa de campo. Ele foi à Palestina. Você vê que ele procurou as pessoas. Vamos ver aí o versículo 1 de Lucas. Lucas, versículo 1. Glória a Deus. Capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós, o que, igreja, se cumpriram. Veja, prossiga. Segundo nos transmitir os mesmos que o que, irmãos? Que os presenciaram desde o princípio e foram o que, irmãos? Ministros da palavra. Ele pesquisou gente que foi testemunha, que presenciou os fatos. A Bíblia não é história de carochinha. Não era uma vez. Não é num certo reino, num certo tempo, não. A Bíblia diz o local, diz o tempo, diz quem era o rei, diz quem era o sacerdote, diz quem era o governador. E quando vai procurar na arqueologia, se encontra tudo o que a Bíblia diz. Quem diz amém em nome de Jesus? Um dia disseram, os ateus disseram que Pilatos nunca existiu. Pilatos nunca existiu. Eles diziam porque nunca tinham achado nada na arqueologia que comprovasse a existência de Pilatos. E Deus disse: está certo, fica aí. E a pá dos arqueólogos foi cavando. E agora, na década de 60, cavando em Cesareia Marítima, acharam um monumento, uma placa de mármore com o nome de Pôncio Pilatos. E os arqueólogos e os ateus, ó. O que a Bíblia diz é a verdade. Está lá a placa no Museu de Israel até o dia de hoje. Então, meus amados irmãos, o que foi que aconteceu? No primeiro livro ele chama Teófilo de quê? Ele chama Teófilo de quê? Me ajudem. Excelentíssimo. Agora vamos para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Pronto. Quando ele escreve Lucas, o primeiro tratado, ele chama de excelentíssimo Teófilo. Quando ele escreve o segundo tratado, Atos, anos depois, ele não chama mais de excelentíssimo. Ele chama Teófilo. Quem sabe dizer o que foi que aconteceu? Amizade. Amizade, mas mais do que amizade. Tudo indica que quando Teófilo leu o Evangelho de Lucas, se converteu. E quando a pessoa se converte, os pronomes de excelentíssimo vai: vem cá, meu irmão, me dá a paz do Senhor. Ele já não chama mais de excelentíssimo. Ele diz: ó Teófilo. A igreja é o único lugar onde o sábio senta junto do ignorante, onde o branco senta junto do negro, onde o culto senta perto do inculto, onde o negro e o branco e o índio se abraçam e dão a paz do Senhor e dão glória juntos ao nome de Jesus. Hoje em dia estão dizendo, ele tem que, não pode fazer discriminação. A igreja nunca fez discriminação. Nunca fez. A igreja nunca fez discriminação de raça, nunca fez discriminação de classe social. A igreja nunca fez, porque sempre o rico na igreja sentou ao lado do pobre. Dá para dar glória a Deus? Quando ele escreveu o evangelho, chamou de que igreja?
Excelentíssimo o quê? Teófilo. Quando foi no segundo tratado, o excelentíssimo foi embora. Ó Teófilo. Em outras palavras, ó meu irmão Teófilo, você se converteu quando você leu o evangelho que eu escrevi há muitos anos passados. Dá para dizer amém? Pastor, quando foi que foi escrito? Hoje é só uma introdução. Glória a Deus. E eu peço que os irmãos não deixem de vir, porque Deus tem revelações profundas nesse livro de Atos. Meus amados irmãos, esse livro foi escrito em 62 depois de Cristo. Em 64, Nero tocou fogo em Roma. Em 67, Nero mandou matar o apóstolo São Pedro e o apóstolo São Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi degolado. E em 70, Jerusalém foi destruída. Veja só. Atos foi escrito em 62. Em 64, Nero mandou incendiar Roma. Em 67, Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. E em 70, Jerusalém foi destruída. Os livros da Bíblia não são fora da história, não são mitos, não são lendas, não são fábulas, são situados dentro da história. Amém? Meus amados irmãos, o Evangelho de Lucas, o primeiro tratado, trata do trabalho de Jesus pessoalmente na terra. O Evangelho de Lucas, como também os outros evangelhos, eles tratam do ministério de Jesus em pessoa física. O verbo se fez carne. Então, os evangelhos e também Lucas conta o trabalho de Jesus em pessoa física. E Atos conta a continuação do trabalho de Jesus, mas pelo Espírito Santo. Jesus subiu e mandou o Espírito Santo para a terra. Por isso que alguns pais da igreja, eles chamam Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Vamos ver capítulo 1, versículo 1, a parte B. Acerca de tudo. Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Amém? Disse que Lucas escreveu acerca de tudo que Jesus começou a fazer, mas não só a fazer, mas também o que, meus amados irmãos? A ensinar. Só pode ensinar, o que é que eu aprendo aqui? O que é que o Espírito Santo está revelando aqui? Só pode ensinar quem faz. Deu para entender bem? Jesus fazia e depois que ele fazia, ensinava. Tem muitos pregadores que eles pregam o evangelho de Frei Tomás. Diz, mas não faz. Aleluia. É o evangelho da hipocrisia. Quem prega deve ter o maior tremor para só pregar aquilo que faz. Dá para dizer amém em nome de Jesus? Jesus começou a fazer e depois de fazer, ele começou o quê? Eu aprendo aqui que só pode pregar a palavra de Deus quem pratica. Aleluia. Amém? Amém. Eu sou pastor, pela graça de Deus. Eu só posso ensinar a prática do dízimo se eu mesmo for dizimista. Como é que um pastor vai ensinar os crentes a ser dizimistas se ele não é? É um fariseu. É um hipócrita. Ou como dizia o saudoso irmão Silvino, é um hipocrita. Glória a Jesus. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não vive? Vai ensinar o povo a andar em santidade se você não anda em santidade? Quem já está aprendendo com Atos dos Apóstolos, levante a mão e dê glória a Jesus. Diga comigo, Jesus primeiro fazia e depois ensinava. Como é que você vai cobrar dos outros aquilo que você não pratica?
Isso chama-se incoerência. É uma incoerência. Olha, irmão, crente tem que ser assim. Crente tem que ser assim, e se ele não pratica? Então Jesus primeiro começou a fazer, e depois que começou a fazer, começou a ensinar. Capítulo 1, versículo 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Quem pode dar glória a Deus? Ele disse que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi o que, irmãos? Recebido onde, igreja? Em cima. Em cima onde? Em cima onde? No céu. No céu. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque Jesus, ele veio cumprir uma missão. Depois que ele cumpriu a missão, ele voltou para o Pai. Quando ele estava na quinta-feira santa, vamos assim dizer, quando ele estava na véspera da sua morte, no dia que ele celebrou a primeira Santa Ceia, ele celebrou a última Páscoa e ele celebrou a primeira Santa Ceia. Ele fez uma oração sacerdotal. No Evangelho de São João, capítulo 17, ele sabia que a sua missão estava o quê? Quando ele ia para o Calvário no outro dia, ele iria ser crucificado, ele iria pagar a nossa dívida, ele iria pagar o nosso pecado, ele iria morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aí ele fez a oração sacerdotal. E na oração sacerdotal, São João, capítulo 17, versículo 5. O que foi que ele pediu ao Pai? Ele já estava terminando a missão. Por favor. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Jesus sabendo que ia terminar a missão, Jesus sabendo que seria crucificado, Jesus sabendo que iria ressuscitar, só restava 40 dias para ele ficar na terra. Depois de ressuscitado, ele disse: Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia! O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus não era um profeta apenas. Eu aprendo que Jesus não era um filósofo. Eu aprendo que Jesus não era apenas um milagreiro. Eu aprendo que Jesus não foi apenas um bom homem. Eu aprendo que Jesus, ele é desde a eternidade. Ele existe antes que o mundo existisse. E ele já estava com o Pai. Se eu fosse você, eu dava glória para este Jesus que existe antes que o mundo existisse. E ele disse, quando ele estava para terminar a missão, ele disse: Pai, eu quero que o Senhor me glorifique junto a ti com aquela glória, aquela que eu tinha. Por que ele disse aquela que eu tinha? Porque para salvar a humanidade, ele teve que deixar a sua glória. Forma de Deus. Ele se fez carne no ventre da Virgem. Ele se fez homem do ventre da Virgem. Ele deixou a glória, como diz aquele velho hino, deixou o esplendor de sua glória. Por isso que está escrito que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado e consubstancial com o Pai. Glória, aleluia. Aleluia. Aí Lucas diz, olha, depois que ele cumpriu a missão, ele foi recebido onde? Lucas diz, depois que ele cumpriu a missão, ele foi recebido onde, irmãos? Em cima. Pastor, e o que foi que o Senhor Jesus, ele foi fazer lá em cima? Lucas disse que depois que ele cumpriu a missão, ele foi recebido em cima. E o que foi que ele foi fazer lá em cima? O que é que ele está fazendo atualmente? Tem algumas seitas que dizem que Jesus demorou para chegar no céu. Tem uma seita que diz que Jesus demorou 1844 anos para chegar no céu. E essa seita tem aqui em Maceió. Viagem longa é terrível. Era melhor ter ido a pé, glória a Deus. É uma seita
que eles guardam um dia diferente do nosso. Só vou dizer isso. Eles dizem que Jesus só chegou no céu em 1844. Mas a minha Bíblia diz que ele, no dia que subiu, foi recebido em cima. Quem crê que Jesus chegou lá no mesmo dia, na mesma hora, dê um glória para Jesus. Ele não demorou 1844 anos. Ele foi recebido em cima. Aleluia. Aleluia. Estou informado, eu vi agora o pastor Maurício, estou informado que os irmãos lá da Argentina, do campo do pastor Rafael, estão neste momento assistindo esse culto. E vocês aí na Argentina, cuidem da glória a este Jesus também, do jeito que a gente está dando glória aqui. Foi recebido onde? No dia que ele subiu para o céu, ele foi o quê? Recebido onde? Em cima. Não demorou 1844 anos que ele entrou, ainda foi varrer o santuário celestial, pega o livro de Daniel, faz uma confusão, faz uma maracutaia e diz que Jesus foi limpar o céu em 1844. Limpar o céu. Quem já viu dizer limpar o céu? Aleluia! Aleluia! Quem crê que o seu Jesus está lá em cima, levante a mão e dê um glória para Deus. Ele foi recebido, ele foi recebido, ele foi recebido em cima e foi recebido com glória. Eu dou por vista o barulho que os anjos fizeram quando Jesus voltou para o céu, depois de ter cumprido a sua missão. Pastor, e o que é que Jesus está fazendo lá em cima? O que é que ele está fazendo lá em cima? Primeiro, ele está intercedendo por nós. A Bíblia diz que ele sentou-se à mão direita de quem? Me ajuda, vocês sabem. O crente que não souber que Jesus está sentado à mão direita de Deus, venha para frente aceitar Jesus de novo. Glória a Deus. Jesus subiu e está sentado à mão direita de quem? De Deus. Olha, não tem mais ninguém sentado lá. Nem o apóstolo São Pedro, nem o apóstolo São Paulo, nem o apóstolo São João, nem a bendita Virgem, nem o anjo São Miguel, nem o anjo São Gabriel, nenhum deles está sentado à direita de Deus. Só tem um que está lá sentado à direita de Deus. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem crê nisso, glorifica e exalta o seu santo e bendito nome. Aleluia! Pastor Isolde, o que é que Jesus subiu, está sentado à mão direita de Deus em corpo humano? Pastor, em corpo humano? Em corpo humano. Ele antes não tinha corpo humano, ele antes não tinha. Mas para salvar a humanidade, a Bíblia diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Dessa carne, ele não vai se ver livre mais nunca. Vocês pensam que Jesus está lá só em espírito? Não, ele está lá em carne, ele subiu em carne. Agora, em carne glorificada. Vamos ver primeiro, para provar que Jesus está lá no céu em corpo humano. Ei, irmão, que coisa, pastor, como é que o corpo humano entra lá? E o céu não vai entrar quando você for transformado? Quando eu era menino, o pessoal dizia, naquele tempo era uma guerra. A gente ia pregar, hoje é uma guerra, mas é uma guerra diferente. Naquele tempo era guerra de bate-boca. A gente ia pregar e dizia, a gente vai para o céu. Aí eles diziam, quem foi que já viu quem come farinha e feijão e tem tripa ir para o céu? Era assim ou não era antigamente que o povo xingava a gente? Era. Mas vai com tripa. Só que a tripa vai ser transformada. Aleluia. Vai com bofe, só não vai com moela. Que crente não tem moela, quem tem moela é galinha. Uma irmã sem juízo profetizou para outra, se eu estou curando a tua moela. Quem viu isso na internet? Glória a Deus. Estou curando a tua moela. Quem foi que já viu o crente com moela? Aleluia. Pastor, nós vamos com esse corpo glorificado. A Bíblia diz, o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Da imortalidade. E o que é corruptível, estragável, será revestido da incorruptibilidade e vai ter direito de entrar nas regiões celestiais. Pastor Isoldo, Jesus subiu com o corpo que ele teve aqui na terra? Sim. Vamos ver isso na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Primeira carta, é bom você grifar, olha, eu ando com isso aqui, olha. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Eu passei, antes da pandemia, tinha um lápis parecido com esse. E depois da pandemia, que ele vinha, acho que não sei se da China, não sei, desapareceu, da Índia. E agora está aparecendo outro modelo
com 2 cores, uma cor de um lado, uma cor do outro, um lápis só, e eu achei foi bom e comprei um bocado. Não me peça não, senão eu fico sem ele, glória a Deus. Vá comprar também, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, que é coisa rara de achar. Para marcar, minha Bíblia é toda marcada. Teve um crente que disse, irmão, não pode marcar a Bíblia não, irmão. Por que não pode? Porque a Bíblia é a boca de Deus, não pode pintar a boca de Deus. Tem juízo uma criatura dessa? Que conversa, rapaz. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a boca de Deus, é a palavra. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Timóteo 2:4. Em nome do Senhor Jesus. E quando fala em Jesus, a minha alma pega fogo, a minha alma esquenta, a minha alma aquece quando fala deste Cristo maravilhoso. 1 Timóteo 2:5. Perdão, 2:5. Glória a Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. Jesus Cristo, vírgula, homem. Lá no céu, Jesus voltou até a glória. Ele não pediu, não foi? Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí o pai disse, eu vou te glorificar, eu vou devolver a glória que você tinha. Agora você vai subir aqui como Deus, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. Eita, que coisa gloriosa. Por isso que Paulo disse, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Como é o nome dele? Jesus. E a qualidade dele? Homem. A matéria humana está divinizada lá no céu. Eita, que dá vontade de dar glória. Jesus foi na nossa frente. Por isso que a carta aos Hebreus, ela diz que Jesus é o nosso precursor. Precursor é aquele que faz o curso antes, é aquele que vai na frente. Oh, aleluia. E ele é o que lá? Lucas disse que ele subiu e foi recebido lá em cima. Primeiro, para ser o nosso mediador. A Bíblia diz, há um só Deus e um só o quê? Mediador. Entre Deus e quem? Os homens. Olha para cá. Por que é que essa igreja não ora a outra pessoa? Fulano, interceda por mim junto de Deus. São Benedito, por favor, interceda por mim. São Nicolau, por favor, eu lhe ofereço uma vela se o senhor interceder por mim. Não peça a São Nicolau. Não peça a São Birimbau. Porque só quem está lá para fazer ligação entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Eita, glória! Ele morreu, ele ressuscitou e ele subiu e ele está lá sendo o nosso quê? O nosso quê? Mediador. Foi fraco. O nosso quê, igreja? Mediador. O que é o mediador? É aquele que faz a ligação. Quem tem Jesus lá em cima fazendo ligação? Quem tem Jesus fazendo ligação? Por isso que Jesus disse, tudo quanto pedi ao Pai em meu nome. Aleluia. Que Cristo maravilhoso. Pastor Lucas disse que ele subiu e ele foi recebido em cima. Romanos 8:34. O que é que ele está fazendo lá em cima? O que é que ele está fazendo lá em cima? Sentado, à mão direita de quem? A mão direita de quem? De Deus. Pastor, e onde está Pedro? Onde está Paulo? Onde está Maria? Onde está José? Onde está Moisés? Onde está Elias? Onde está Jeremias? Onde estão os nossos pais, os nossos avós que já morreram cristãos, que morreram servindo? Onde é que eles estão? Jesus disse onde é que eles estão. Jesus disse ao ladrão que morreu e se arrependeu. Ele disse, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eles não estão lá na sala do trono, eles estão no paraíso. E o que é o paraíso? O paraíso é uma região celestial, mas não é ainda a plenitude do céu. Entenderam? Quem entendeu?
O paraíso, vamos usar uma linguagem bem compreensível. O paraíso é a sala de espera do céu. Lá eles já têm a visão beatífica, lá eles já dão glória a Deus, lá eles estão conscientes, lá eles estão esperando o arrebatamento da igreja, lá eles estão esperando a ressurreição dos mortos, mas eles não estão na sala do trono, não. Eita, glória a Jesus. Quem é que está lá sentado à mão direita de Deus? Quem é que está? Diga o nome dele bem alto, irmão. Jesus. Diga o nome dele bem alto. Jesus. Só em falar nele o coração estremece. Ele está lá sendo nosso mediador. E o que mais? Romanos 8:34. Carta de São Paulo aos Romanos 8:34. Por favor. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem é que está lá sentado à mão direita de Deus intercedendo por nós? Irmão, Jesus conhece a gente todos? Sim. Conhece todos nós? Conhece? Sim. Irmão, por que Jesus conhece todos nós? O apóstolo São Pedro, ele não pode conhecer todo mundo. A bendita Virgem, por mais santa que ela foi, ela não pode conhecer todo mundo. O apóstolo São João, um santo, Deus está no paraíso, mas ele não pode conhecer todo mundo. Por quê? Porque eles não são criadores, eles são criaturas. Só quem conhece todo mundo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês não entenderam. Só quem conhece todo mundo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem crê nesta verdade, levante a mão e dê um glória para a Santíssima Trindade, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Olhe para cá. A teologia diz que existem atributos de Deus comunicáveis, relativos, e existem atributos de Deus incomunicáveis, quer dizer, absolutos, que só pertencem a quem? A Ele. Por exemplo, santidade é um atributo comunicável ou incomunicável? Deus é santo, mas Ele pode nos comunicar a sua santidade? Pode ou não pode? A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Então, Deus pode comunicar a santidade para nós. A bondade, Deus é bom, Deus é bom. É um atributo de Deus a bondade, é ou não é? Mas é incomunicável ou é comunicável? Comunicável. Por quê? Porque Ele é bom, mas Ele pode colocar bondade em você. Deus é justo. Esse atributo é incomunicável ou é comunicável? Deus é justo. É comunicável. Ele é justo e Ele quer que eu e você sejamos justos também. Aí a gente ora: Jesus, eu sou tão ruim. Aí Jesus diz: eu vou botar um pouquinho da minha justiça no seu coração. Agora, existem atributos da divindade incomum que eles não passam para ninguém. Por exemplo, onisciência. Onisciência. O que quer dizer onisciência? Que conhece tudo. Onipotência. O que quer dizer onipotência? Que tudo pode. E onipresença? Esses três atributos são comunicáveis às criaturas ou são incomunicáveis? Incomunicável. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipotente. Só Deus é onipresente. Pastor, e Jesus é? É, porque Jesus é consubstancial com o Pai. Jesus é Deus. E o Espírito Santo é onipresente? É ou não é? É. A Bíblia diz: para onde me irei do teu Espírito? Onde é que eu vou? Para onde eu for, o Espírito Santo está. Agora, uma pergunta que não ofende. Pedro é onipresente? João é onipotente? Severino do Ramo é
Se eu gritar agora por São Severino me acuda, ele nem sabe que eu existo. Olha, irmão, eu fiz uma promessa com São Severino e ele me valeu. Foi não, meu filho. E por que eu fui atendido? Não foi Severino, foi Deus, que teve misericórdia da sua ignorância. Pastor, não me chame de ignorante. Ignorar não é um nome bravo, não. Ignorar é desconhecer. Não estou lhe xingando. Quando alguém é chamado de ignorante, na nossa concepção, ignorante é uma pessoa bruta, né? Mas ignorante significa desconhecimento. Você, pastor, eu fiz uma promessa com Santa Clara. Não sei se é do café, glória a Deus. E ela me valeu, pastor. Eu fui curado. E, meu filho, Santa Clara não é onipresente, não é onisciente, nem é onipotente. Ela não sabe nem que você existe. E como foi que eu fui valido? Como foi que eu fui valido, pastor? Foi o Senhor Jesus que é bom. Aí o Senhor Jesus olhou do céu e disse: pai, aquele bichinho é tão broquinho, atenda ele, pai. Aí o pai vai e dispensa. Você pensa que foi Santa Clara. Não foi, foi Jesus. Porque ele é bom até para com os ignorantes. Está na Bíblia. Lá no livro de Hebreus 5:1 diz que Jesus é bom com os ignorantes e errados. Hebreus 5:1. O sumo sacerdote é compassivo para com os ignorantes e errados. Eu já fui errado, eu já fui ignorante, eu não sabia, eu também rezava para os santos, pensando que eles podiam me acudir. E quantas vezes fui valido. Mas depois eu descobri que não foram eles. Foi aquele que está sentado à destra de Deus. Miguel é um anjo, é ou não é? Quem crê que existe o arcanjo Miguel? Quem crê? Existe ou não existe? Está na Bíblia. Mas Miguel, ele não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente. Se Deus disser: Miguel, desça na Assembleia de Deus em Maceió hoje, ele, num abrir e fechar de olho, já chega aqui com a espada na mão. Agora cuidado, se você estiver desmantelado, ele... Agora, ele não pode estar aqui em Maceió e ao mesmo tempo no Japão. Apesar de ser espírito, mas eles não têm atributos divinos. Aleluia. Aleluia. Irmão, não dá vontade de dar glória a Jesus, não? E se você gritar Jesus, mesmo que não abra a boca, se você só dentro de você gritar Jesus, ele ouve? Ele ouve? Ele ouve? Se ele ouve, dê um glória para Deus bem alto. Vou encerrar. Olha, irmão, tenho duas páginas para pregar hoje. O que é que eu faço? Glória a Jesus. Já tem gente com raiva, já está saindo, glória a Deus. Jesus está sentado à mão direita de Deus, sendo nosso mediador. E está intercedendo por quem? Por nós. Por nós. Só Jesus é o nosso intercessor lá no céu. Nós podemos orar aqui na terra uns pelos outros. Mas depois que a gente partir para lá, a gente não vai saber mais a necessidade de A, nem a necessidade de B, porque assim nós seríamos oniscientes, nós seríamos onipotentes e nós seríamos onipresentes. E esses atributos de Deus, eles são incomum. Deus não comunica a ninguém. Ele diz: é só meu. Amém? Por que Jesus subiu? Porque o Espírito Santo só viria depois que ele, vou encerrar com esse, tenha paciência. Por que Jesus subiu e foi recebido em cima? Porque o Espírito Santo só podia descer para a terra, para encher a igreja, depois que ele chegasse lá em cima. Vamos ver isso para encerrar. Evangelho de São João, capítulo 16. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 7. Olha que coisa linda. São João 16 e 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas
se eu for, enviar-vos-lo-ei. Jesus disse: olhe, me convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Ele só vai descer quando eu chegar lá. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Quem dá glória para este Cristo maravilhoso? Onde está a primeira pessoa que quer aceitar este Cristo? Levante a mão. A primeira pessoa nesta noite que quer aceitar este Cristo. Este é o Cristo da Bíblia. Este é o Cristo das Sagradas Escrituras. Este é o Cristo de Deus. Este é o Cristo revelado nas páginas das Sagradas Escrituras. Onde está a primeira pessoa que quer aceitar este Cristo como seu Salvador? Tem alguém? Tem alguém? Levante a sua mão e diga: pastor, eu quero aceitar esse Cristo como meu único e suficiente Salvador. Tem alguém? Vem aqui à frente. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Tem alguém? Vem aqui à frente e diga: eu quero. Você, moço de camisa vermelha, você já é crente? Já? Glória a Deus. Onde está uma pessoa para Jesus nesta noite? Tem alguém? Se não há, que Deus abençoe. Mas eu tenho certeza, esta palavra não voltará vazia.